Então, boa tarde a todos. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer a casa, não é? Que eu sempre disse da outra vez também, das outras duas vezes que nós estivemos aqui, quando eu entro aqui, eu sinto que estou em casa, né? Então, eu acho que é aquela sensação boa que nós temos quando nós chegamos num ambiente que nos é familiar, não é? E que corações que nós conhecemos, e mesmo aqueles que nós não conhecemos, mas que nós sentimos que vibram na mesma sintonia, né? Então é sempre para nós uma alegria nos reencontrarmos, estarmos aqui, né? Rever corações amigos, estar nesse ambiente aqui tão carinhosamente preparado pela espiritualidade amiga para cada um de nós. Então, acima de tudo, né, a minha gratidão, né, o meu agradecimento. E a todos, né, que nessa tarde aí de inverno, não é isso? Estão aqui também. Sim? Estão aqui para se deslocaram, né, cada um de sua casa, do seu aconchego, do calorzinho, e vieram até aqui. Então, nosso agradecimento. Esse foi um tema que foi proposto para que nós pudéssemos abordar, é um tema exigente, que eu acho que é o termo melhor para nós usarmos, né, que é a família. A família por si só já é um termo exigente, mas já é um tema que exige nós um trabalho interno grande. E depois, no mundo em transformação, trabalho dobrado, não é isso? E então nós adoramos esse tema, né, por juntar esses dois aspectos que tão importantes no dia de hoje. E primeiro eu gostaria um pouco de explicar por que nós colocamos essa imagem, né? Essa imagem é uma imagem do filme Nosso Lar. Para quem ainda não está familiarizado, o filme Nosso Lar, ele vem do livro Nosso Lar, que é o primeiro livro da série que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier, ditado pelo espírito André Luiz, que enquanto encarnado era um médico aqui na Terra, e ele vai descrevendo o que ele, depois de um certo tempo, de uma certa maturidade, ele vai então descrevendo o que ele encontrou no plano espiritual e o seu aprendizado. E essa é uma das cenas do filme. E por que nós trazemos essa cena? Porque nós não conseguiríamos colocar no slide, numa imagem, todas as famílias. Então, nós temos famílias que são monoparentais, biparentais, nós temos famílias constituídas por uma mãe e seus filhos, por um pai e seus filhos, pelo tio e seus sobrinhos, pelos avós e seus netos, pelo irmão mais velho, né, e os seus irmãos mais novos, famílias que são heteroafetivas, famílias que são homoafetivas. Nós não conseguiríamos abarcar num slide só todos os tipos de família. E para que todos se sentissem então representados e acolhidos e bem-vindos, né, nós aqui colocamos então esse slide, que dá essa ideia então de movimento, né, porque nós, mesmo dentro de uma mesma família, nós estamos em transição. Seja em transição porque nós vamos desencarnar, né? Seja em transição porque nós vamos reencarnar, seja em transição porque hoje somos filhos, amanhã vamos ser pais, avós, né? Daqui a pouco já somos o ente querido que partiu, né? Então nós estamos aí em movimento, né? Então é um movimento. E daqui a pouco somos o ente querido que retorna, reencarna novamente. E além disso, essa imagem então aqui, que nos dá uma ideia de transformação, de nova era, né, de nova fase, né, aí de modernidade, esses prédios que mostram para nós aí o desenvolvimento intelectual do homem, apontando então para a nova era. Então essa imagem que nós colocamos aqui é para dar essa simbologia. Depois, então, trouxemos essa passagem que é do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, item 10, que nos diz assim, justamente sobre a nova era. A nova era. A revolução que se prepara é mais moral do que material. Os grandes espíritos, mensageiros divinos, insuflam a fé, para que todos vós, obreiros esclarecidos e ardentes, façais ouvir vossa humilde voz. Então isso é a espiritualidade dizendo para nós, né? Dizendo para nós que a transformação que o planeta Terra está passando agora é mais uma transformação moral do que material. Nós, espíritas, dentro do espiritismo, nós sabemos que o planeta Terra está então
numa fase de transformação. Nós estamos indo de um planeta de provas e expiação para um planeta de regeneração. Então fui ler novamente a descrição do que seria um planeta de regeneração. E lá está descrito que no planeta de regeneração, todos os que nele habitam traz grafado, de uma forma metafórica, simbólica, trazem grafado na fronte o amor. Ou seja, todos os espíritos encarnados e desencarnados que compõem a humanidade no planeta em regeneração trabalham, se esforçam para amar. Se esforçam para que todo o seu comportamento seja pautado, seja no caminho do amor. Aí a gente fica imaginando o que é viver num lugar assim. Imaginemos nós o que é viver num planeta onde todos os seres que estão lá, encarnados e desencarnados, se esforçam para fazer o melhor. Claro que ainda não é a perfeição, claro que há os seus enganos, mas todos estão com o mesmo compromisso. Então é para esse caminho que a espiritualidade nos convida. É para esse planeta de regeneração que a espiritualidade nos convida. Então essa mudança, ela nunca seria uma mudança externa, ela é uma mudança moral. Então naquela imagem que a gente colocou lá atrás, por mais que a gente quisesse colocar aqueles prédios modernos, aquilo significa uma transformação intelectual, uma evolução intelectual. Mas nós não conseguimos representar em termos de imagem o que é a transformação moral. E nós vamos trabalhando ao longo do texto o que é essa transformação moral. Não é só para a gente ter uma ideia que revivar na nossa memória que essa nova era é uma era que se inicia dentro de nós. Porque muitas vezes nós olhamos fora de nós, olhamos o mundo fora de nós, mas essa nova era ela começa dentro de nós. E, como o tema também é família, trouxe essa passagem também para nós, do capítulo 4, item 18, os laços de família, que diz assim: os espíritos formam no espaço grupos ou famílias, unidos pela afeição, pela simpatia e a semelhança de inclinações. Esses espíritos, felizes de estarem juntos, procuram-se. Vou ler de novo porque ela é muito bonita. Os espíritos formam no espaço grupos ou famílias, unidos pela afeição, pela simpatia, semelhança de inclinações. Esses espíritos, felizes de estarem juntos, procuram-se. Então, eu trouxe para nós termos uma ideia do conceito de família espiritual, dos laços espirituais, e num conceito de família mais alargado. Ele está dizendo aqui, ele não está se referindo à família como sendo o agregado familiar que está entre quatro paredes ou o agregado familiar ligado pelos laços sanguíneos. Ele está dizendo os laços civis. Ele está dizendo aqui para nós que família é um conceito ainda muito mais alargado. Ele diz assim, os espíritos formam no espaço. Ou seja, ele ainda está querendo dizer que mesmo os espíritos que possam estar reencarnados em outros planetas podem fazer parte de uma mesma família. E vão se ligar por laços de afeição, simpatia e semelhança de inclinação. E esses espíritos felizes de estarem juntos procuram-se. Claro que nós estamos falando aí dos espíritos que têm extrema afinidade entre eles. Não necessariamente nós estamos falando dos agregados familiares, estamos falando espíritos que têm extrema afinidade entre eles e procuram e estão felizes de estarem juntos. Porque no nosso agregado familiar nós temos espíritos que estão felizes de estarem juntos e espíritos que não estão tão felizes assim de estarem juntos. Isso? Então, aqui esse conceito que estaria muito mais próximo de um conceito de família de um planeta de regeneração do que o planeta ainda nós estamos, que é um planeta ainda de prova e expiações. Só para a gente ter uma ideia depois nós vamos voltar nesse conceito. O que trouxe para nós o calendário cósmico? Para a gente lembrar a idade da Terra, né? Então, nosso planeta Terra, ele tem 4,5 mil milhões de anos. 4,5 bilhões de anos. Então,
pelo menos eu acho, né? Então 4,5 mil milhões de anos. Isso, e desde o Big Bang, né, desde aquela primeira explosão, nós temos, passaram-se já 14 mil milhões de anos. Quer dizer, nós nem temos mente para pensar o que é isso, né? 14 mil milhões de anos, 14 bilhões de anos desde o Big Bang. Ou seja, para dizer que nós hoje estamos na melhor versão de nós mesmos. Essa é a nossa melhor versão. Podemos não acreditar, mas essa é a nossa melhor versão. Nunca na vida estivemos tão bem. Em nenhuma reencarnação estivemos tão bem quanto estamos hoje. Aí nós podemos pensar assim, nós já estive muito mal já, né? Já estivemos muito mal. Mas hoje é a nossa melhor versão. É o melhor que nós conseguimos ao longo da nossa evolução, é o que nós temos hoje. E como nós estamos na nossa melhor versão, aqueles desafios que antes nós não conseguiríamos enfrentar, hoje nós conseguimos, então eles vêm até nós. E como também os outros que convivem conosco estão também na sua melhor versão, nós que somos um desafio para aqueles outros, também vamos até eles. E aí conseguimos então estarmos juntos, muitas vezes numa mesma família. Porque cada um de nós hoje em dia é a melhor versão de si. Nós temos perto de nós pessoas que, se em reencarnações passadas estivessem perto de nós, nós íamos fugir logo. Nós íamos dizer, não, eu não vou ficar. Íamos embora. Mas agora nós ficamos. Da mesma forma, para os outros, nós estamos perto deles e eles, há um tempo atrás, fugiriam de nós. Agora não fogem. Então, esse conceito, eu acho que é um conceito que nos ajuda muito. Pensarmos que temos a consciência que estamos na nossa melhor versão e que dentro da nossa melhor versão os desafios acabam sendo mais complexos, mas é só porque nós conseguimos enfrentá-los no dia de hoje, né? Nessa reencarnação. E vem para nós assim, se o Espiritismo, aqui no Livro dos Médiuns, no capítulo 29, no item 350, diz assim: se o Espiritismo tem que determinar a transformação da humanidade, claro é que esse efeito ele só poderá produzir melhorando as massas, né, toda a população, o que verificará gradualmente, pouco a pouco, em consequência do aperfeiçoamento dos indivíduos. Então, toda mudança do planeta Terra, ela tem vindo a acontecer por conta da nossa mudança individual. É a mudança de cada um de nós. Tem uma passagem no Pão Nosso que diz assim para nós, é sobre paz no mundo. E diz assim: muitas vezes nós desejamos a paz do mundo, contudo, não conseguimos ainda conviver em paz no aglomerado de 4 a 5 pessoas que compõem a nossa família. Então, a paz que muitas vezes nós desejamos no mundo é uma paz que ela inicia de forma inexorável, ela inicia em nós e, consequentemente, com aqueles que nós convivemos nos nossos lares. Quando eu digo nossos lares, porque não estou referindo só no agregado, só na casa material, né? Porque a nossa família é muito extensa, pode estar em outros países, pode estar em outros planos espirituais, é extenso, né? E como ela começa de forma individual, trouxe aqui essa pintura de Renoir, porque se ela se começa a nível individual e se nós estamos agora mais adaptados para enfrentar os nossos desafios, o local onde nós encontramos os maiores desafios da nossa vida é onde? É a nossa família. E nós somos para a nossa família também os maiores desafios que elas também têm que enfrentar. Ou seja, é ali que se encontram os nossos maiores desafios, é na nossa família. E trouxe Renoir porque Renoir, um pintor, né, que ele gostava de escrever, que ele gostava de pintar as coisas com muitas cores, com muita alegria, porque ele dizia que de tristeza já bastavam alguns acontecimentos da vida. E ele foi sempre muito persistente, quem não conhece a história dele, ele é muito persistente, sofreu de uma doença degenerativa, e mesmo já com muito pouca condição
questão de mobilidade, ele produziu os quadros mais belos que nós conseguimos ver. Então, muitas vezes, quando nós admiramos uma pintura de Renoir, nós não conseguimos perceber todo o sacrifício físico, e não só, que Renoir fez ou sentiu para produzir aquele quadro. E quando nós vemos uma família, e toda aquela família se mantendo, todas as dificuldades, nós muitas vezes, quando olhamos de fora e não fazemos parte daquela família, olhamos de fora. Também nós não temos noção das dores que cada um ali suporta, né, ou terá que suportar para manter aquela aparente harmonia que nós às vezes conseguimos ver. Né? Então essa imagem de Renoir, eu acho que ela é muito simbólica do que é a família. Né? A família é uma coisa muito bonita, mas exige de cada um de nós, de cada um dos membros da família, os nossos maiores sacrifícios, as nossas maiores renúncias. Né? E a nossa maior capacidade de amor para produzir aquilo que é belo. E, como não podia deixar de ser, para a gente conseguir visualizar assim, o que é, né? O drama, os aspectos da família, os laços de uma família. Eu trouxe para nós uma passagem também de André Luiz, do livro Nosso Lar. Então, André Luiz vai escrevendo, só para a gente relembrar aqui, André Luiz, quando ele estava no plano espiritual, quando ele desencarnou, depois que ele já chegou, saiu da parte do sofrimento, chegou mesmo na colônia espiritual, André Luiz tinha 2 desejos. Na verdade, tinha 3, mas 2 eram muito fortes em André Luiz. André Luiz queria reencontrar sua família, que havia desencarnado, principalmente a sua mãe, queria muito encontrar sua mãe, né, que já tinha desencarnado. E André Luiz também queria muito voltar a ver a sua família terrena. André Luiz desejava, tinha muitas saudades, queria ver a sua família terrena e considerava que a família terrena dele também tinha muitas saudades dele e que ele queria muito visitar. Então, durante todo o livro Nosso Lar, nós vemos todo o trabalho de André Luiz e todo o seu amadurecimento para que ele possa conseguir esses 2 objetivos, ver a mãe, né? E também depois ver a sua família. E nós temos um capítulo lá na frente, que é o capítulo 15, que André Luiz, depois de um certo esforço, trabalho e mérito, André Luiz consegue finalmente André Luiz consegue então ter aí o mérito para ter a visita da sua mãe. E quem vê essa passagem no livro, no filme, a mãe de André Luiz aparece no filme com uma túnica, né? Como se fosse assim, que a gente tem aquela túnica celestial, né? Assim, toda cheia de brilhantes, né? E assim que a mãe de André Luiz se apresenta para André Luiz no filme, porque era um filme, tinha que apresentar um pouco diferente. Mas no livro é completamente diferente. Então vamos ver aqui como é que a mãe de André Luiz se apresenta. Então André Luiz está assim, e Clarencio, que era um dos instrutores espirituais, veio dizer então que ele tinha uma visita. E André Luiz logo percebe, sente dentro dele que essa visita só podia ser da sua mãe. E aí os 2 se encontram, se abraçam, e é descrito pelo próprio André Luiz que as lágrimas dos 2 se misturam, né? A gente consegue ter uma noção do que tipo de emoção pode ser essa, né? As lágrimas, 2 espíritos que não se viam há muito tempo, mãe e filho, né? Se encontrar no plano espiritual, né? Algo que eles nem se passava na realidade, na cabeça do André Luiz que era possível. E as lágrimas dos 2 se misturam. E André Luiz faz aquilo que normalmente os filhos, quando estão com as mães, ainda mais depois de muito tempo sem ver a mãe, faz. Começou a lamentar. Começou ele, mãe, não sei, mais ou menos isso, né, gente? Não foi mais ou menos isso, mas mãe, não sabe o quanto que eu sofri, o quanto que eu tenho sofrido de saudade do lar. E começa ele a... E aí a mãe acolhe, porque nesse instante, antes disso, que André Luiz escreve assim, que ele geralmente, quando encontrava com a mãe, quando eu encontrava com a minha velhinha, que ele escreve assim, eu normalmente a carregava, né? Então André Luiz escreve que normalmente carregava a mãe quando encontrava com a mãe. Mas que dessa vez não aconteceu isso. Dessa vez a mãe, depois daquele abraço, do choro, a mãe
deita André Luiz no colo, né? Então com a cabeça no colo, faz ali, né? Um cafuné, acariciando. Então a gente imagina, né? A gente tem uma noção, eu não tenho nenhuma lembrança disso, mas a gente consegue imaginar o que é encontrar alguém que seja tão significativo para nós, em termos emocionais, e essa pessoa nos colocar no colo, nos fazer ali um carinho, umas festinhas, né? O que isso representa em termos de afeto para nós. E ele começa então assim, desfiar o rosário, como se diz, e a mãe muito carinhosamente diz assim: André, eu gostaria, como é que ela diz? Eu gostaria de te acolher da mesma forma e cometer os mesmos enganos do coração que cometi antes, mas já não posso mais. Ou seja, a mãe tem a noção que em vários momentos André Luiz teve um comportamento que não era o mais correto, mas a mãe afagou, aceitou, né? Foi conivente. E ela diz: agora já não posso mais. E aí então chama André Luiz à razão, né? Coloca para ele que não há vítimas, que tudo tem uma razão de ser e é um efeito de uma causa. Vai explicando isso de forma muito amorosa, o texto é muito amoroso, né? Muito afetuoso, mas André Luiz compreende o que a mãe está querendo dizer, né? E se recompõe e para de lamentar, para que os dois possam então aproveitar aquele momento. E vou ler então como que é a descrição que André Luiz descreve a mãe. Quer dizer assim: a presença maternal constituía infinito reconforto ao meu coração. Aqueles minutos davam uma ideia de um sonho tecido em trama de felicidade indizível. Então, olha que bonito. Um sonho tecido em trama de felicidade indizível. Qual menino que procurava detalhes, e aí a gente vai ver a importância do Espírito se manifestar para nós, tal qual nós lembramos que ele era. Então ele diz assim: qual menino que procura detalhes, fixava as vestes, cópia perfeita de um dos seus velhos trajos caseiros. Ou seja, a mãe de André Luiz não se apresenta com uma túnica celestial. A mãe de André Luiz se apresenta tal qual ela vestia-se quando estava em casa. Dizia assim: notando-lhe o vestido escuro, as meias de lã, a mantilha azul, contemplei a cabeça pequenina, aureolada a fios de neve, as rugas do rosto, o olhar doce e calmo de todos os dias. Então é uma descrição muito bonita, né? Muito meiga, muito humana, né? Muito próxima daquilo que é a nossa convivência diária, né? E a gente vê como é que a mãe de André Luiz já era evoluída enquanto encarnada, já era um pouquinho acima de André Luiz, porque ela diz assim: o olhar doce e calmo de todos os dias, né? Então a gente já vê como é que era a mãe. Eu trouxe aqui uma imagem de um pintor italiano, né? Que eu acho que é bem próximo desse olhar afetuoso, dessas rugas no rosto, da cabeça pequenina, né? Dos cabelos brancos, daquele traje caseiro que ela ali acolhe André Luiz, né? E aí os dois vão continuando a conversar. E claro que André Luiz, como qualquer um de nós, quando encontra alguém, um familiar tão significativo, né? A mãe nesse caso, vai perguntar o quê? Sobre os outros, né? A gente encontra com alguém, conversa, depois, e fulano? E não sei o que, né? Então ele quer saber então dos familiares. Então a mãe vai descrever que duas de suas irmãs estavam ainda no umbral, né? Para quem não está familiarizado com o termo, o umbral ainda é uma região onde as pessoas que têm afinidade em termos de pensamento, mas ali voltada ainda por muito sofrimento, por muita culpa, né? Muito remorso, então ali se atraem ainda, muito ódio, muita raiva, se atraem e ficam naquela região. Então essas duas irmãs então estavam ainda nessa região de sofrimento. A sua irmã, Luísa tinha desencarnado enquanto André Luiz ainda era criança. Então, é que tinha sido desde sempre, desde o desencarne da mãe até antes, o amparo espiritual da mãe, essa irmã Luísa, a irmã do André Luiz, a Luísa. Então, Luísa ajudou muito. Só que a família terrena do André Luiz
tinha ficado ainda na Terra, estava muito desorientada. Aquilo estava tumultuado. E a Luísa, então, decidiu voltar, reencarnar, em atitude de renúncia, parece que ela nem precisava passar por aquela situação, mas voltou para ajudar aquela família a se orientar. Então, Luísa, dentro de alguns dias, ia voltar, ia reencarnar. Né? E estava a mãe. E faltava o pai. Né? Então, André Luiz vai e pergunta do pai. E isso é no capítulo que é intitulado Confidências. Né? E a gente sabe que as confidências, a gente quando vai confiar algo a alguém, a gente confia aquele coração que a gente sabe que é um coração amigo, né? Que a gente confia, que podemos falar a verdade, como ela é. Então, tem esse título e a gente vai entender por quê. E aí, então, só pelo início da frase da mãe de André Luiz, a gente consegue entender o que vem por aí. Então, ele pergunta assim, e meu pai? Aí ela diz assim, ah, teu pai. Só aí a gente imagina que a situação não deve ser muito boa. É isso? Quando alguém começa a falar assim. Há 12 anos que está numa zona de trevas compactas, no umbral. E aí ela vai escrevendo assim. Na terra, sempre nos parecera fiel às tradições da família, arraigado ao cavalheirismo do alto comércio, a cujos quadros pertenceu até o fim da existência, e ao fervor do culto externo em matéria religiosa. Mas, no fundo, era fraca e mantinha ligações clandestinas fora do nosso lar. Então, ela vai continuando a escrever, e aqui, algo que ela relata, né, explicando para André Luiz, o pai era aparentemente um senhor muito sério, né, era devoto da religião católica, ia à missa todos os domingos, né, mas tinha várias ligações extraconjugais. Né? E duas dessas ligações, após o desencarne dele, após o desencarne delas, não perdoaram as promessas que ele havia feito e mantiveram-se ligadas, elas mantiveram-se ligadas a ele e ele a elas. Por mais que a mãe tentasse se aproximar, e ela até diz aqui, deixa eu ver se é nessa parte que ela diz, falou assim, tendo gasto muitos anos a fingir, viciar a visão espiritual. Então assim, como ele ficou tantos anos fingindo, mentindo, ele depois não conseguia ver a verdade, não conseguia vê-la. Ela ia lá, tentava, não conseguia ver. Então essa é a situação que se encontrava então o pai de André Luiz. E a mãe, eles continuam a conversar, e a mãe, aquilo era uma visita, mas não podia ser, ela não ia ficar no nosso lar, ela tinha que voltar para onde ela estava, que a gente percebe que é uma região um pouquinho mais elevada do que nosso lar, é um plano mais elevado, mas contudo, né, os dois ali estão naquele momento, e André Luiz aparenta querer ir, mas ela diz não, porque as responsabilidades que também eu tenho lá, né, André Luiz não estava preparado para assumir aquele tipo de trabalho, de responsabilidade, e os dois então se separam, né? Se separam, se pedem, e André Luiz continua o seu trabalho, o seu amadurecimento, e nós vamos ver que só muito lá na frente, já no capítulo 46, que tem o título Sacrifícios de Mulher, André Luiz encontra novamente a sua mãe. A sua mãe, então, vai nas câmaras onde ele está trabalhando com os enfermos e encontra-se novamente com André Luiz. E conversa com André Luiz e diz assim, Laerte era o pai de André Luiz. Laerte, para fugir das mulheres, aquelas duas mulheres a qual ele estava ligado, como se ele tivesse vontade de fugir delas, parece estar mais próximo da crosta terrestre e a espiritualidade, e aproveitar esse momento para que ele pudesse então reencarnar, voltar. Então Laerte ia reencarnar dentro de alguns dias. E ela, a mãe de André Luiz, em conjunto com a espiritualidade mais elevada, decidiu que a única forma então de unir aqueles corações todos novamente, ela reencarnar. Então ela ia reencarnar dentro de alguns dias também, ia se encontrar com Laerte, pelo que a gente vê descrito no texto, possivelmente iam casar,
E ela ia receber como filhas as duas mulheres que tiveram aquele envolvimento com o marido. E André Luiz fica, né, espantadíssimo, né, achando aquilo tudo um completo absurdo. Mas mãe, você vai se sacrificar a esse ponto? Né? Voltar? Né? E aí ela diz assim, André, nós não podemos ganhar uma guerra, uma batalha em campos opostos. Ou seja, que não é uma batalha, unir aqueles corações era uma batalha que ela só conseguiria vencer se tivesse todos no seu regaço. Ela, vou trazer todos para o meu colo materno. Por que a gente traz esse exemplo? E aí ela ainda diz assim, André, meu filho, você será o meu único amparo, né, familiar, que a Luísa já tinha reencarnado. Não te percas. Então a mãe de André Luiz ainda faz esse pedido para André, para que André continuasse ali. E existe uma passagem no Pão Nosso que é muito bonita, que ela tem um título, Pão Nosso, que é psicografado por Chico Xavier, Franciscano Xavier, que diz assim, que antes de nós encarnarmos, vários espíritos, dezenas de espíritos se comprometeram com a nossa reencarnação, desde o planeamento até o final da nossa reencarnação. Esses espíritos nos acompanham sempre. E tem uma passagem que, nessa passagem diz assim, fazes o melhor possível aos teus associados de luta no dia de hoje, né? Os teus familiares. Mas não te esqueça daqueles que te acompanham, cheios de preocupação e amor. Então a nossa família, ela é muito mais ampla do que os nossos olhos podem imaginar. Às vezes nos nossos momentos mais difíceis, onde nós imaginamos que estamos extremamente sozinhos, nós temos espíritos extremamente devotados que estão ao nosso lado, que nunca deixaram de estar do nosso lado. Então, André Luiz era também um desses espíritos para a mãe. Claro que a mãe de André Luiz, dado a evolução espiritual, e dado tanto que a mãe de André Luiz deve ter trabalhado, porque a mãe de André Luiz, para chegar a esse ponto, não foi assim. Não foi assim. Ela passou por várias fases. Ela desencarnou, viu que a vida continua, né? Viu que o marido a traía, desde quase sempre. Então foram muitas situações que ela teve que enfrentar e que ela teve que trabalhar dentro dela. Não foi nenhum trabalho fora dela, foi um trabalho dentro dela. Nós não sabemos aí o tempo, nós não sabemos o tempo que foi isso, nós não sabemos o esforço que ela fez, ou seja, ela já estava ali em condições para isso. Por isso, aquela situação que a gente veio dizer que nós estamos na nossa melhor versão para enfrentarmos os nossos maiores desafios. Talvez em outras reencarnações ela não teria capacidade para acolher esses espíritos. E nem esses espíritos teriam autorização para reencarnarem junto dela, que também não estariam no seu melhor. Mas agora todos eles já tinham capacidade, potencialidade para vencer aquela situação e estarem ali novamente harmonizados uns com os outros. Agora, como é que é essa família? Imaginemos essa família hoje em dia. Isso foi há tempos atrás. Né? Imagine as dificuldades interrelacionais, psicológicas que essa família não vai enfrentar. Né? É uma mãe super devotada, super carinhosa, cujas filhas vão ter, aparentemente, uma preferência pelo pai, isso? Ou vão ter rancor do pai, não sabemos, não é isso? E a mãe ali trabalhando para unir aqueles corações. E se nós olharmos, quem estiver olhando de fora, vamos imaginar que seja a mãe devotada, as filhas com uma certa indiferença, né? Quem olhar de fora, mas então aquela mãe tão devotada, aquelas filhas. Por isso que a espiritualidade nos pede sempre, não julgais. Porque nós não sabemos 1/1000 do que se passa dentro de uma família e das relações que existem lá dentro. Nós mal conseguimos saber da nossa, que dirá da dos outros. Agora, é claro que o amparo nunca vai faltar para ela. Numa visão espírita dessa família, diremos que
o Laerte, desde mais novinho, e seria empurrado para um centro espírita, não é isso? Ouvindo ali, tá ali nos grupos de jovens, estudando, falando de responsabilidade, relacionamento afetivo, lei de causa e efeito, somos responsáveis por aquilo que ativamos, né? Ouvindo aquilo, ela também, isso. Depois, os filhos, já desde pequenininho na evangelização, as filhas, né? Ali para moldar aqueles sentimentos, aquelas emoções, sabendo o que está dentro de uma família, quais são os laços, né? As leis de reencarnação. E essa família, então, conseguiria, com todo esse amparo, cada um disposto a melhorar, viver de uma forma o mais harmonioso possível. Nós poderíamos até ver de fora achar que está caótico, mas dentro das problemáticas que aquela família enfrenta, é o mais harmonioso possível que aquela família estaria vivendo. Por isso que quando nós, em relação à nossa família, o melhor para nós, dentro da doutrina espírita, é nós sempre pensarmos que nós somos os necessitados. Né? Se nós pensarmos que nós somos tipo a mãe de André Luiz, cheio de mérito, corremos o risco de chegar no plano espiritual com mais débito ainda. Se nós pensarmos que somos os necessitados e trabalharmos dessa ótica, se formos aqueles que têm mérito, chegamos lá melhor ainda. Se não formos, já pelo menos fizemos um pouco. Isso porque no fundo, sempre alguém deve para alguém. Como nós não sabemos quem deve para quem, se nós pensarmos que todos nós merecemos o perdão de alguém, ou devemos o perdão a alguém, a situação acaba ficando muito mais fácil para cada um de nós, né? Dentro de uma relação familiar. Por quê? Alguém pode ser um desafio para nós, mas nós somos um desafio também para alguém. Nem todo mundo gosta de conviver conosco, mesmo dentro da nossa família. Muita gente faz um esforço para nos amarmos ou para nos tolerarmos da mesma forma como nós fazemos esforço para até tolerar alguém. E se nós conseguimos enxergar isso dentro de uma ótica espírita, fica mais fácil conviver dentro da nossa família, com todos os entes que nós estamos ali ao redor. Agora, é claro que também é importante, que a espiritualidade sempre nos diz, isso não quer dizer de forma alguma que nós temos que tolerar todo tipo de abuso em relação a nós mesmos. E nem os outros têm que tolerar todo tipo de abuso nosso para com eles. Tem uma passagem muito bonita no livro Família, que diz assim: se a tua consciência te diz que já fizeste todo o possível para aquela pessoa, chegaste já no seu limite, ninguém é obrigado a padecer pouco a pouco ao lado de alguém que lhe negue constantemente amor e afeto. E essa mensagem é principalmente direcionada para os pais em relação aos filhos. Então, quando a espiritualidade nos pede esse conjunto, né, de trabalho interior, não nos pede de forma alguma para padecer. Porque o perdão, ele não é necessariamente manter-se ao lado de alguém. Nós podemos perdoar e não ter que estar do lado daquela pessoa. Perdão e amor é ter sempre ali no coração um espaço para desejar o melhor, que a gente vai conquistando pouco a pouco, depende da relação, se é uma relação, né, conjugal, se é uma relação de pai para filho, se é uma relação de irmão para irmão, cada um vai ter seu tempo, mas não necessariamente é padecer do lado de alguém. Isso é muito importante também nós termos em conta. Às vezes a nossa melhor versão quer dizer não manter determinados padrões de relação que nos causam dor e sofrimento. Porque às vezes a gente associa que dor e sofrimento é igual a evolução. Dor e sofrimento não é igual a evolução. É duro, mas é verdade. Então, isso é cada um na sua consciência que vai trabalhar e que vai decidir. E aqui, coloquei essas rosas na janela de Renoir também, porque realmente, né, mais uma dessa versão, nesse sentido da família, desse agregado familiar e dessa melhor versão que nós temos de nós mesmos, de conseguirmos então estabelecer ali o máximo que a gente consegue.
É isso, o máximo que a gente consegue. E temos em consideração que o comportamento, a espiritualidade, ela não nos diz que nós vamos conseguir mudar o comportamento de alguém se alguém não quer. A única pessoa que nós somos compromissadas e que nós conseguimos mudar somos nós mesmos, né? Não é mais ninguém. E ainda dentro desse sentido, a mensagem do Evangelho, o Evangelho é o sol da imortalidade que o Espiritismo reflete, com sabedoria para a atualidade do mundo. Brilhe vossa luz, proclamou o Mestre. Procuremos brilhar, repetimos nós. Então, não há melhor lugar para a gente brilhar, para que o mundo se transforme no planeta de regeneração, do que dentro da nossa família, nos nossos laços familiares. E quando eu digo laços familiares, às vezes não é nem alguém consanguíneo, né? Pode ser muito bem um amigo, né? Pode ser pessoas que nós consideramos como sendo da nossa família. E ali é o melhor lugar para a gente trabalhar tudo que a gente tem de melhor dentro de nós. E também, eu ia ver se dava tempo, eu ia falar, então eu vou trazer mais um exemplo ainda dentro do nosso lar. Quem já leu, lembra de André Luiz, aquele outro desejo que André Luiz tinha, que era de visitar a sua família terrena, ver a esposa e os filhos, que ele tinha muita saudade, né? E toda vez que ele perguntava para alguém assim, como é que tá a minha família? A Zélia deve estar morrendo de saudade de mim, meus filhos. Todo mundo se esquivava, né? Sim, tenho visto os netos. Sim, assim que você puder vai visitá-los, né? E ele lá. E aí, um dia, já no final do livro, né? André Luiz consegue, então, ter essa autorização para visitar a sua família, que está na Terra ainda. A Zélia e os filhos. Então ele descreve, é muito bonito, né? Aquela sensação que eu acho que a gente deve ter, né? Enquanto já desencarnamos e vamos voltar. Vamos voltar e vamos passar daquela nossa rua, que a gente já viveu lá há muito tempo, com alguém que é muito querido, e que ele vai escrevendo, quando ele chega na rua já sente o cheiro, né? Sente o cheiro familiar, né? Da rua, das plantas, a luz do sol, e ele avista então a sua casa, vê a palmeira que ele e a esposa tinham plantado no primeiro ano de casamento, ali, né? E a alegria dele ao entrar na casa, né? Então logo quando ele entra, acha que está um pouquinho diferente as coisas. Mas pronto, já passaram muitos anos, né? Mudaram os móveis, né? Então, é normal. Depois vê uma filha, ali já carregando um filho, né? Já toma aquela surpresa, tá ali, já tem um neto, uma neta, não sei. E aí depois, passado algum tempo, ele vê a Zélia saindo assim, com alguém que ele descreve como se fosse um médico, né? Ele achava que era um médico, e realmente era um médico. Então ele corre pra ela, né? Abraçando, que saudade, mas ela não se dá conta que ele tá ali, né? E depois, passado um tempo, acho que é a filha mais velha que entra. A filha mais velha entra e fala assim com a mãe assim, mamãe, tenho pensado tanto em papai, que saudades. Aí a esposa diz assim, minha filha, só me faltava essa. Ainda vens lembrar do seu pai agora? Sabe muito bem que Ernesto não gosta nem que se ouve a falar do seu pai e pronuncia o nome dele aqui. Já tiramos tudo para não lembrar o seu pai? E aí a filha, que já devia estar sentindo a presença do pai, fica muito triste. E o André Luiz, então, vai em direção à filha para acalmar os seus sentimentos, né? Falar ali, ela sente aquilo e vai ficando mais calma. Mas ele diz assim, nada teria provocado tamanha dor como aquelas palavras. Então ele ficou chocado. E aí então que ele entra no quarto, que ele diz assim, descreve meu quarto amplo, e que tem alguém deitado na cama, que não era ele, claro, ele estava ali, né? Então ele se surpreende com aquela presença daquele, parece um homem mais velho, ele está na cama, e a esposa com muito cuidado, cuidando daquele homem. E ele sente que entre os dois há um profundo amor. André Luiz sente isso. Da mesma forma que André Luiz vê também ali algumas entidades a prejudicar ainda mais a saúde do Ernesto.
O Ernesto estava com uma pneumonia, parece bem, né? Bem avançada, com hipertensão. O Ernesto estava já nesse estado assim. André Luiz vê aquilo, mas André Luiz, quando vê aquilo, não aceita. Não aceita. Por quê? Para André Luiz, a Zélia estava chorando até hoje à espera dele. Não é isso? Então, quando ele vê que não, ele fica mesmo, e fica ali todo atordoado. Mas aí lembra do nosso lar. Já tinha sido preparado para tal acontecimento, que todo mundo já sabia que era assim, que já, né? E ele ali respira, vai se recompondo, vem alguém visitá-lo, porque assim, ele ficou ali uma semana, mas o Clarencio disse que todo dia ia visitá-lo, porque o Clarencio já devia saber que ele ia precisar de apoio e ajuda, né? Então o Clarencio veio visitá-lo, ele contou pro Clarencio, o Clarencio lá conversou com ele um pouco, e um dia que ele estava lá, novamente entrou no quarto, e começou a pensar, e se fosse eu? E se fosse eu que tivesse ficado viúvo? Eu ia ficar esses anos todos também, sozinho? Será que eu também não ia me ligar a mais ninguém? Por que estou eu com essa visão tão possessiva da Zélia? Como se ela fosse propriedade minha? E ele consegue então relativizar e se colocar na posição da Zélia. E se a Zélia tivesse ficado sozinha? O que teria sido dela? O que teria sido dos meus filhos? E começa então a ver Ernesto não como aquele que roubou-lhe a família, mas como alguém que acolheu a sua família e que cuida da sua família. Então, nesse momento, André Luiz faz uma prece sentida pedindo ajuda do nosso lar, porque André Luiz considerou que sozinho não ia conseguir ajudar, porque havia muita emoção ali dentro. Então André Luiz faz uma prece sentida e a Narcisa surge. A Narcisa então já é um espírito bem elevado no nosso lar, e a Narcisa surge então no quarto para ajudar André Luiz. Quando a Narcisa surge, só a presença da Narcisa já afasta as entidades que estavam ali dificultando ainda mais a vida do Ernesto. E os dois, então, ali também com fluidos da natureza, conseguem, então, melhorar bem a saúde do Ernesto. Então, o Ernesto, no filme, aparece que no outro dia ele amanhece bem mais disposto, né? Não sabe o que aconteceu e tal. E ele já, então, a sua saúde já estava bem melhor. Mas André Luiz continua indo lá até que a saúde dele esteja completamente restabelecida. E aí essa questão de família na melhor versão de nós mesmos. Porque André Luiz aí agrega à sua família terrena o Ernesto. O Ernesto, então, passa a ser para André Luiz a sua família também. O novo esposo da sua ex-esposa é a sua família. A quem ele é grato por ter cuidado dela e dos seus filhos. Ou seja, isso exige de nós outra forma de ver a vida. Exige de nós outro tipo de relação com as pessoas que estão ao nosso redor. E é um tipo de relação que hoje então já temos capacidade de começar a exercitar pelo aquilo que nós já temos dentro de nós e pelo conhecimento que nós já temos. Principalmente nós temos esse conhecimento espírita da reencarnação, dos laços. Então aí nós percebemos isso e ele continua ajudando. E é muito bonito que é no fim já do livro, André Luiz, no final do livro, então, depois desse ato dele, ele já começa a enxergar como família uma coisa muito mais alargada. Nem é só o Ernesto, ele já consegue enxergar outras pessoas que não são só consanguíneas da sua família. O amor dele já começa a ampliar. E aí, então, ele é eleito, né, aceito como cidadão do nosso lar. Ou seja, nosso lar. Nosso lar já não é um lar consanguíneo, nosso lar já é muito mais amplo. Ali é aquela colônia, mas nosso lar pode ser o planeta Terra, nosso lar pode ser vários outros planetas, né? Já começa a ampliar. E aí é muito bonita a cena onde a gente vê que mais de 200 pessoas vão abraçar André Luiz e dar as boas-vindas. Que ele conseguiu superar a si mesmo. A si mesmo. Todo o trabalho que ele fez
de devotação ao próximo, de trabalho ali nas câmaras, dos enfermos, tudo foi para que ele tivesse condições de enfrentar as suas dificuldades. Nós estamos na casa espírita e muitas vezes fazemos os atos que fazemos de caridade material e não só. Isso não é para os outros, é para nos dar as condições para enfrentar as nossas dificuldades internas. É como se fosse um treinamento para que quando nós estivermos de frente com determinada situação, nós já temos uma bagagem para aquilo ficar mais fácil. Quando nós enfrentamos ingratidão, pessoas ríspidas no nosso trabalho, voluntariado na casa espírita, é para nós trabalharmos isso para que a nossa resposta em casa seja mais polida. Porque na casa espírita a gente pensa, mas não responde. Em casa a gente responde. Só que tanto treinar não responder, chega em casa, a gente também já começa a ser mais polido, a pensar mais de uma vez. E se a gente tiver essa tônica que esse é um trabalho para nós e não para o outro, a gente vai ficar muito mais feliz porque a gente não está esperando o outro. Por quê? Porque a gente está esperando é de nós. Eu estou fazendo para que amanhã eu esteja melhor. Eu esteja melhor. Eu consiga superar as minhas maiores dificuldades, independentemente da reação do outro. E mesmo em família a gente sabe que a ingratidão ela não existe. Por quê? É uma questão de momento. Mais dia, menos dia, aquele coração vai despertar. Assim como nós despertamos. Quantas vezes, passado anos, décadas, nós não pensamos, meu Deus, como é que eu fui ingrata? Como é que eu fui ingrata? Nós despertamos assim, pá, né? E aí aquilo dói, dá aquela dor, aquele arrependimento. E nós pensamos, agora eu tenho que fazer diferente. Isso. E aí a gente, em vez de ficar ali preso no remorso, ficamos arrependidos. Quem arrepende quer fazer diferente, trabalhamos. E não ficamos remoendo. Por quê? Porque naquela altura a gente não sabia. Nós fizemos o nosso melhor. Né? O que importa para nós é daqui para frente. Né? A nossa renovação é daqui desse momento para frente. O ontem nós fizemos o melhor que a gente sabia. É o melhor que eu sabia, é o melhor que cada um de nós sabia. Se nós achamos que devíamos ter amado mais, perdoado mais, nós não conseguimos. Aqui para frente, né? Então esse convite da espiritualidade é muito bonito, que é um convite diário, né? Um convite diário de renovação dos nossos hábitos, dos nossos comportamentos. A transformação ela é diária, né? E aqui trouxe para nós, para finalizarmos, uma mensagem do roteiro, do livro também psicografado pelo Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel, que ele vai dizer para nós assim, uma mensagem chama renovação. Vai dizer para nós assim que a civilização terrena já teve esse tempo todo que nós já aqui falamos, 4,5 mil milhões de anos, né? Big Bang aí, 14 mil milhões de anos. Mas que nós ainda temos dentro de nós, né, certas feras para domar. Né? São as feras dos nossos sentimentos que produzem pensamentos. Né? Quando eu sinto uma coisa, eu penso logo algo. Então, e ele vai descrevendo isso como esses animais primitivos. Então ele vai dizendo assim, nós temos dentro de nós os mamutes da ignorância, né? Que é aquilo que a gente ignora, aquilo que a gente sabe ainda é X, aquilo que a gente ignora ainda é muito grande, não tem importância nenhuma, desde que a gente tenha consciência disso. O problema é se a gente achar que sabe muito, que ignora pouco, né? Mas se a gente tiver a noção que a gente ainda tem muito para conhecer até dentro de nós, daquilo que nós somos ainda, de bom e de desafios, é melhor para nós, né? Depois vai dizer assim para nós ainda, que temos ainda dentro de nós os megatérios da usura, ou seja, do aproveitamento, né? O uso com aproveitamento próprio para si próprio. Temos ainda os iganodontes, né, da vaidade, né? E ainda temos ainda muita vaidade. Às vezes é muito difícil para nós admitirmos que estamos errados, admitimos que não fizemos tão bem como gostaria, admitimos que o outro afinal está certo, nós aqui naquele momento estávamos enganados, né? E temos ainda os dinossauros da vingança, da barbárie, da inveja, da ira, do ciúme, né? Então nós temos tudo isso para trabalhar dentro de nós, mas ao mesmo tempo também temos
as maiores ferramentas para trabalharmos isso. Ainda mais nós, que já temos esse conhecimento da doutrina espírita, mais ferramentas temos ainda para domar esses desafios grandes. E aí, no fim, ele vai dizer assim para nós, essa mensagem bonita da renovação, vai dizer assim. Então, Emmanuel diz assim: em verdade, pois, nobre é a missão do Espiritismo, descortinando a grandeza da universalidade divina, acanhada da visão terrestre. No entanto, muito maior e muito mais sublime é a missão do nosso ideal, santificante com Jesus para o engrandecimento da própria Terra, a fim de que o planeta se divinize para o reino do amor universal. Então ele vai dizer para nós, o Espiritismo, o conhecimento do Espiritismo é grande porque nos traz todo o conhecimento de Deus, mas ainda mais sublime é o nosso ideal santificante com Jesus. Ou seja, é o nosso compromisso, é o compromisso de cada um de nós, dentro daquilo que a gente já compreende, que eu acho que deve ser ainda muito pequeno, dos ensinamentos de Jesus, né? Porque a mensagem de Jesus ainda deve ser ainda muito maior do que a gente consegue abarcar, mas dentro daquilo que a gente já consegue aprender do Evangelho, a nossa missão maior é essa, é usar aquilo que a gente tem para trabalhar dentro de nós, e frente às nossas dificuldades, pensar o que é o melhor para eu fazer agora. Não é o que eu gostaria, porque às vezes o que a gente quer fazer é o mais fácil, mas o que é o melhor para eu fazer frente a essa situação? Pedir ali, fazer a nossa prece, pedir iluminação, porque com certeza vai vir o melhor caminho e pessoas para nos ajudar, né, a enfrentar aquela situação. Mas essas situações fortes, elas existem na vida de toda a gente. Mas muitas vezes é onde a gente escorrega mais nas pequenas coisas. Às vezes numa comida que não ficou tão quente, às vezes numa roupa que ficou ali não sei na onde. Às vezes a gente escorrega nas pequenas coisas e criamos às vezes uma atmosfera, às vezes no nosso lar, de não muita harmonia. Às vezes não é por grandes coisas, a gente cria às vezes por pequenas coisas, né? E aqui, então, todo esse manancial que a doutrina nos traz, né, de conhecimento, né, eles explicam tão bem, né? Eu falo que é como se fosse um caso clínico, né? Eles dão os antecedentes. Fulano teve isso, fez assim, assim, assim. Aconteceu isso. O tratamento foi esse. O resultado foi esse. A espiritualidade tem para nós tudo muito descrito, né, nas obras, né? Tanto os textos do Evangelho, do Livro dos Espíritos, e nas obras de André Luiz, a gente tem ali. É difícil nós não nos identificarmos com alguma situação. Nós vamos encontrar ali personagens e passagens que nós vamos identificar, né? E trazer luz para o nosso comportamento, para o nosso sentimento. E assim, vamos sentir mais leves e vamos viver essa reencarnação o melhor que a gente pode, né? Mesmo em frente com todas as dificuldades que a vida apresenta para nós, mesmo sendo nós, muitas vezes, desafios para os outros, nós vamos conseguir nos tornar um desafio melhor para o outro, né? Para que seja menos difícil para o outro conviver conosco. E vamos também, ao mesmo tempo, compreender um pouquinho mais, né, o comportamento do outro, para viver um pouquinho mais em paz a nossa família e principalmente viver em paz conosco. Porque todo comportamento que eu tenho de julgamento em relação ao outro é um comportamento que eu tenho de julgamento em relação a nós mesmos. Porque mesmo que eu não faça isso hoje, eu fiz ontem. Se não fiz ontem, na reencarnação passada, eu fiz na anterior. Então quando eu penso assim, fulano não merece aquilo que tem, porque não sei o que. O que eu estou dizendo? Eu não mereço isso que eu tenho, não mereço ter isso por causa disso. Nós julgamos a nós mesmos. Nós proferimos sentenças para nós mesmos. Agora, se nós dizemos assim, não, fulano, apesar disso, que Deus o ajude, que consiga, o fulano, Deus ajude que consiga, não sei o que. Todos nós merecemos recomeçar, todos nós merecemos ter força para recomeçar, para renovar. Nós estamos dizendo para nós mesmos, apesar de tudo isso que eu fiz, eu mereço recomeçar, eu mereço ter ajuda para recomeçar, para renovar minhas energias, para amanhã ser diferente. E uma vez, para quem conhece a doutora Marlene, eu estou acabando já, a doutora Marlene Nobre
Uma vez ela, não sei por que motivo, ela disse assim, nós não devemos, ela às vezes falava, minha filha, nós não devemos julgar os filhos de ninguém, comentar a vida de filho de ninguém. Todo comentário que nós fazemos do filho de alguém, nós atraímos para a nossa casa. Quando a gente diz assim, eu não sei como é que fulano suporta, não sabe? Você está dizendo que quer aprender. Não sabe? Então vai vir uma situação para você aprender como é que é. Eu não suportaria, ah não? Então pronto. Se fosse eu, se fosse então pronto. Então todo julgamento que nós fazemos, nós atraímos para a nossa vida porque nós estamos dizendo que não sabemos lidar com aquilo. Ou que faríamos diferente. Faria? Então pronto. Toma. É mais fácil. Então, pensemos no que nós queremos atrair para a nossa vida. E usemos o nosso pensamento e o nosso sentimento para atrair isso que nós queremos. Porque se nós já temos o passado bater na porta, não precisamos do presente bater na porta também. Que o nosso presente seja mesmo uma prenda. É isso? Que a gente use. E se a gente falar, a gente logo corrige. Ai, não, Deus ajude que... Não quero nem saber. Não sei aqui começar a comentar. Olha, não quero saber. Ai, Deus ajude, abençoe. Pronto. E sim. É isso? Porque nós não queremos. O que nós desejamos agora é o melhor para nós. Como nós desejamos o melhor para o outro. Mesmo que a gente caia e escorregue, a gente faz esforço de novo. Não é isso mais que eu quero. E seguimos em frente. Então, que todos nós aí tenhamos um 2019 em família de transformação, com o melhor de nós, e que os outros possam sentir também o melhor de nós na vida deles. Muito obrigada.